Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida, nosso amor vive. Olá, meus irmãos, mais uma vez aqui com vocês. Eu desejo a paz do Senhor a todos. Mais uma vez colocar aqui que estamos com muita saudade, né, César, de Com todos. certeza. Temos acompanhado aí vídeos e mensagens que estão edificando nossas vidas, e agradecer também aqueles irmãos que têm compartilhado, aqueles irmãos que têm nos dado palavras de incentivo para a gente continuar a postar novos vídeos aqui. E hoje a gente traz um tema que é brincando com fogo. Então, sempre a gente usa essa dinâmica. Eu sempre vou falar com vocês aqui, desejando a paz do Senhor a vocês, e o César sempre se prepara para trazer uma reflexão, que a gente ora ao Senhor para que venha de alguma forma edificar a sua vida, que venha de alguma forma lhe abençoar. Então, o texto base para essa reflexão de hoje se encontra em Juízes, capítulo 16, versículo 4, que diz assim, na palavra do nosso Senhor: Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, nesse texto aqui, o César hoje vai trazer uma reflexão que eu creio que vai abençoar e vai nos trazer muito a refletir sobre a nossa postura enquanto casal, enquanto esposa, enquanto esposo. Que nosso propósito aqui, irmãos, é esse. Nós estamos aqui trazendo a mensagem. Eu sei que tem solteiros que assistem nosso vídeo, pessoas que ainda estão namorando, são noivos, mas a gente, como liderança ali no trabalho, na igreja Naime, a gente tem o alvo público nosso são os casais. Então a gente tem essa preocupação de preparar algo que vai de alguma forma ajudar, porque nós sabemos que ali, né, César, na nossa igreja nós temos casais que são muito abençoados. Casais que realmente vivem debaixo da graça do Senhor, que nós temos muito mais a aprender com eles do que ensinar. Mas a gente agora, nesse contexto de não poder mais estarmos ali reunidos como igreja física, nós estamos aqui tentando de alguma forma estar presente na vida de vocês. Eu quero dizer aqui que nós tínhamos já preparado no início deste ano já uma agenda semestral. Tudo que foi certinho, tudo, mas Isso. enfim, teve essa pandemia aí, bagunçou nossa... Que foi a proposta trazida pela nossa liderança. Então nós tínhamos já apresentado uma agenda semestral. E nessa agenda semestral nós tínhamos agendado um passeio para o Tinga, onde nós iríamos fazer um passeio romântico e depois nós iríamos ter um piquenique, porque também a gente quer se alimentar também de comidas boas. Então, já quero dizer a vocês que quando nós retornarmos, nossa primeira atividade com os casais será passear no Tinga, já que estamos todos vivendo, alguns um semi-isolamento, outros um isolamento total, mas mesmo aqueles que estão vivendo um semi-isolamento só saem para o trabalho, para supermercado ou farmácia. Então a gente vai entrar logo com essa proposta. Você prepare aí sua roupa de passeio, Seu tênis, prepare seu tênis, prepare seu boné, sua viseira, que a gente vai fazer uma atividade ao ar livre. Então nós colocamos aqui à disposição já de receber de vocês propostas, ideias de como nós vamos desenvolver o trabalho lá, porque eu creio que vai alegrar muito o nosso coração estarmos ali reunidos com os irmãos no ar livre para apreciar as maravilhas do Senhor, porque ali é um lugar muito bonito. Vamos passear de mão dadas, abraçadinhos. e nada mais justo, né? Porque vai marcar o fim dessa quarentena aí, desse isolamento aí, né? Então, eu acho que, poxa vida. Então se prepare para nesse dia, eu não sei quando vai ser, mas o Senhor sabe, já vai preparando ali um lugar especial para a gente. Vamos acordar bem cedinho, nos encontrarmos ali na nossa igreja e partirmos para o Tinga, porque eu creio que vai ser um momento muito abençoado ali na presença de todos os irmãos e principalmente na presença do Senhor. Amém. Então já passo a mensagem para o César, que preparou com muito carinho uma reflexão para os irmãos, e a gente agradece assim de coração, porque os irmãos têm se colocado, né, amor, à disposição de nos ouvir, de nos dar atenção. Então isso para a gente, enquanto liderança ali dos casais no trabalho, é muito gratificante. É muito gratificante. Só quem sabe, quem está na frente de um trabalho,
é que sabe a responsabilidade que a gente carrega, ainda mais que nós temos irmãos ali muito, como eu já falei, muito abençoados, pessoas que realmente vivem na presença do Senhor e têm buscado ali sempre estar estudando a palavra do Senhor, então para a gente se torna ainda mais desafiador. Mas a gente tem se preparado e feito de acordo com a vontade do Senhor. Então você já pode falar a reflexão aí dos irmãos para nos abençoar. Ok. Bom, irmãos, eu queria falar um pouco a respeito de um personagem bíblico, um homem que ela tinha tudo para ser a pessoa mais vitoriosa desse mundo, né? A pessoa mais cheia do Espírito, como começou sendo, depois deixou de ter a presença do Espírito. Então a Aline já falou aqui, né? Lá o texto de Juízes, capítulo 16, versículo 4. Eu queria contar um pouquinho mais sobre ele. E ele é o Sansão, né? Você já deve ter matado a charada aí. Mas enfim, o Sansão, irmãos, ele, a partir do capítulo 13 de Juízes, ele vai contar sobre o Sansão, né? Sansão é um nazireu, ele tem a vida consagrada para Deus, já do ventre da mãe ele já vem consagrado. E como nazireu, irmãos, ele não podia três coisas, ele tinha três impedimentos, era tocar coisas imundas, beber bebida forte e cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo, a bebida forte. Né? Então ele tinha que manter aí, uma vez que ele era consagrado para Deus desde o ventre. Então, irmãos, Sansão, aqui nesse versículo, nesse capítulo 16, versículo 4, ele conhece Dalila, certo? Então ele é tomado aí por uma paixão, né? Arrebatadora aí, que ele fica cego, né? Ele não vê a investida de Dalila. E Dalila, irmãos, Dalila está comprada pelos filisteus. Os governantes dos filisteus prometeram cada um para ela 1.100 moedas de prata, para que ela descobrisse da onde vinha a força de Sansão, como eles poderiam dominar Sansão, para que eles pudessem subjugá-lo, né? Então, irmãos, o texto fala um pouco, como já falei, o texto fala de paixão. Sansão estava apaixonado por Dalila. Então eu quero falar um pouco de algumas definições sobre paixão. Paixão, irmãos, é da natureza humana, é violenta, é de pouca duração, é egoísta, é burra e é cega, irmãos. Enquanto o amor, que não é o que Sansão tinha por Dalila, ele tinha paixão, o amor vem da natureza divina, é química perfeita e revela o caráter divino de Deus, né? E, irmãos, é o que a gente vê um pouquinho nos nossos dias, né, irmãos? O que a gente vê, essa questão de adultério, né, Aline? Tem muita gente trocando o amor pela paixão. E aí, nessa pesquisa, eu vi, nesse estudo, né, que eu estava fazendo para trazer essa palavra para vocês, eu vi uma pesquisa de uma rádio no Rio de Janeiro perguntando assim: quem ama, trai? Não. Pois é, a primeira resposta que vem, né? A nossa mente é essa: não. Quem ama, trai? Aí de pronto a gente vai lá pensar: não. Mas na verdade, irmão, o que acontece? É capaz de trair sim, porque a natureza do homem é falha, irmãos. Então, se a gente se sujeitar, se a gente der brecha para o inimigo e atuar num relacionamento, se por exemplo começar a rir muito com uma moça, tipo, sabe, irmãos, se tiver uma situação favorável aí que o inimigo monta, né, toda a situação, e a gente afrouxar aí a nossa armadura, né, permitir que o inimigo adentre ela, né, nos enfraquecendo, a gente é passivo sim de cair, irmãos. A gente tem que estar ligado. Eu estou falando aqui, irmão, nesse momento sobre a paixão, o que levou Sansão a cair, mas são 1000 outros fatores na nossa vida cotidiana aí que pode vir a nos derrubar. Então, irmãos, nós não podemos brincar com a nossa natureza, não é mesmo, gente? Não pode dar brecha para o inimigo. Olha, Sansão, ele estava tão cego, irmãos, que Dalila tentou deliberadamente 3 vezes, irmãos,
3 vezes. 3 tentativas. 3 tentativas ela falava assim, Sansão, como é? De onde vem a tua força, Sansão? Como é que a gente pode te dominar? E o Sansão não pegou aí a intenção de Dalila. Só que aí o que acontece, irmão? Na primeira, Sansão brincou. Aí ele falou assim, olha, 3 cordas de arco ainda úmidas. 7 cordas na verdade. E aí, se me amarrar com isso, eu vou ser igual a qualquer um outro homem, vou ser passivo de ser preso e subjugado. Aí ela foi lá, amarrou ele e depois falou assim, olha, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele se levanta, estoura as cordas todas e põe os filisteus para correr. E nas 3 tentativas, quando ela são tentativas frustradas, ela ainda se coloca na condição de traída. Não, com certeza, justamente. Ele não enxerga, então se enquadra realmente aí, quando você falou que a paixão ela é cega, Cegou o ele homem. não consegue, apesar de Sansão ser teoricamente um homem forte, Cheio do fisicamente, espírito. cheio de espírito, mas ele não se colocou. Então o que a gente vê, por que casamentos aí de anos considerados sólidos, muitas das vezes acabam caindo, passivo de porque cair. o amor ele é assim, é natureza divina, é compreensível. Então, se a gente se colocar na condição de sermos capazes de lidar com todos os obstáculos, lidarmos com todas as relações de sentimento que se encontram em nossas vidas, a gente vai em algum momento se deparar com uma armadilha do inimigo. E ele vai em algum momento conseguir nos atingir. Porque o amor, o casamento, para muitos é uma rotina. Mas para Deus, a cada tempo que passa é comunhão. É como vivermos a nossa comunhão em Cristo. Nós não podemos estarmos já entediados de irmos à igreja, entediados de estarmos na presença do Senhor. Mas o mundo, ele quer pregar isso, que o casamento é um momento que se torna entediante, é quando vem aquela paixão arrebatadora com novidades, Perigoso. aí... Mas aí é que é. Aí é que está o ponto, porque, irmãos, o que acontece? Na Bíblia diz pra gente não brigar com um que seja maior do que a gente. A gente entra numa briga espiritual aí, até com o diabo aí, né, irmão? Com o demônio aí e tudo. Mas com a nossa natureza não, irmão. Com a nossa natureza nós temos assim que correr dela. Que nós somos frágeis, falíveis, totalmente passíveis mesmo de falha, irmãos. Então a gente não pode dar essa margem aí como o Sansão fez, né? Então a segunda vez, aí a Dalila veio de novo com aquela conversa mole dela, falando, poxa, Sansão, tu tá brincando comigo, tu tá, poxa vida. Aí o Sansão, tá, então tu pega 7 cordas, eu tô com 3 na cabeça. Tu pega 7 cordas novas e me enrola aí, e aí eu vou ser igual a qualquer um outro homem, posso ser subjugado depois disso. E aí ela fez isso, e de novo ela chamou os filisteus, de novo ele estourou as cordas aí, botou os filisteus para correr. Por último, ele falou para ela, depois da ladainha toda dela, né, da investida de Dalila, ele fala, olha, faz uma trança então em mim aí, prende meu cabelo, e aí aí sim eu vou ser... Bom, irmão, de novo outra brincadeira de Sansão, né? E aí ele sai lá do tá amarrado o cabelo dele lá e põe os filisteus novamente para correr. Irmãos, brincando, irmãos, com a natureza dele, natureza humana. E se perdeu totalmente no propósito dele, né? Do que era realmente. Se perdeu porque antes, né, nos capítulos anteriores, agora não vou me lembrar exatamente qual, ele mexeu até em coisa morta lá, né? Se perdeu. Então, irmãos, o que acontece? O que acontece na questão ainda falando sobre a paixão, como são as investidas, a gente pode trazer já para o momento atual, contemporâneo, a mulher, o homem no trabalho, chega aquele homem ou aquela mulher sempre elogiando. Se a mulher chega cansada de trabalhar, porque você trabalha muito, porque você se desgasta, sempre trazendo aquelas palavras que, se a gente não estiver realmente embasado naquilo que Deus tem para nossas vidas, a gente se perde. Cai.
a gente começa a absorver aquilo, começa a acreditar naquilo, então é sempre... E volta a tocar no ponto. É justamente isso, a gente não pode se entregar à nossa natureza. Numa situação dessa como a Aline está falando aqui, a gente não pode esperar para ver o que vai dar. Não pode, eu consigo controlar aqui, vou administrar aqui uma nova paixão, aqui no caso, falando em paixão propriamente. Ou então não digo nem administrar, falar, não, essas investidas aqui eu consigo me sair, isso aqui eu consigo. Então a gente sempre tem que se colocar, irmão, numa condição que nós não somos nada. A palavra certa é essa, nós não somos nada. Nós só podemos alcançar algo, só podemos viver porque o Senhor tem misericórdia de nossas vidas. Então não será diferente o nosso casamento nem a nossa família. Nós não somos super-heróis, não somos super-mães, super-pais, super-esposas, não existe isso. É o Senhor que nos capacita. Então, ali naquele momento, Sansão, ele esqueceu qual era o propósito dele. Ele esqueceu Totalmente. Por que ele tinha essa força toda. Ou ele achou que ele nasceu assim, com essa força toda porque ele era um super-herói. Ele esqueceu, ele se perdeu. Então nós temos que ter essa preocupação de não nos perdermos. Não nos perdermos na direção que nós estamos. Não nos perdermos aonde nós estivermos, irmão, no trabalho, principalmente nas nossas casas, sempre darmos bons testemunhos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para a nossa família, porque nos é cobrado, né, irmão? Nos é cobrado. Você já reparou que se alguém errar, ele não é cristão? As pessoas falam, agora quando é cristão, nós acabamos levando uma igreja toda, é ali daquela igreja. Né? Ali, olha aquele irmão, é ali daquela igreja. Então nós carregamos, irmãos, uma importância muito grande, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós carregamos a responsabilidade de servir a Cristo. Isso muitas das vezes não é fácil. Nós temos que abrir mão de muitas coisas, temos que deixar o nosso eu, porque se nós deixarmos o nosso eu falar, nós vamos nos perder. Nós vamos fazer coisas que não é de acordo com a vontade do Senhor em nossas vidas. Então, irmãos, Sansão, Dalila acabou, por fim, ela passar dia e noite perturbando Sansão, e Sansão acabou cedendo, contou o segredo dele. Ele fala que ele é nazireu desde o ventre da mãe e que a cabeça dele não podia passar navalha. E ela fez ele adormecer na perna dele e cortou o cabelo dele, né? E agora sim, chamou novamente lá os filisteus vieram e Sansão jurou que ele ia se levantar e ia ser como as outras vezes. Ia se levantar, ia botar os filisteus para correr, ia acabar com tudo certo. Só que não, irmãos, nesse momento Deus já não estava mais com ele. Ele quebrou todos os pactos dele com Deus, né? Todos. Desobedeceu a Deus em todos. Os três, a bebida forte, a tocar em coisa imunda e tocar no cabelo. Então, irmãos, eu tenho uma palavra aqui que se encontra lá em 2 Pedro 2,19, que fala assim: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmãos, ele virou escravo aí no caso da paixão dele. Por consequência, ele foi preso. A primeira coisa que os filisteus fizeram quando chegaram nele, irmão, foi furar os olhos dele. Só que, irmãos, veja bem que Sansão, na verdade, ele já estava com os olhos, ele já estava cego espiritualmente, né? Quando ele conheceu Dalila, né? Então, lamentavelmente, Sansão caiu nessa, e aí a gente fica essa reflexão aí. Não é mesmo, Aline? Com certeza. A gente tem testemunhado de casais que a gente só entende assim. Eu não vou falar aqui porque não podemos expor, não é da nossa igreja. Casais que realmente a cegueira espiritual que aconteceu. Não tinha porquê daquilo acontecer. É uma cegueira espiritual. Então, quando essa mensagem de hoje, brincando com fogo, irmãos, nós não podemos subestimar a investida de Satanás. Nós não podemos subestimar o nosso inimigo natural. Então, ainda mais enquanto família, porque a família é a base. É a base. Todos os irmãos sabem que a família é a base da igreja. É tão bonito quando a gente vê Dia das Crianças, as crianças, né, cantando. Chega Dia das Mães, as mães são homenageadas. Dia dos Pais, os pais são homenageados. Você vê que é uma igreja toda
com um trabalho todo voltado para a Para a família. família. Então, aonde que o inimigo, lógico, ele atinge os jovens, sim, ele atinge todas as áreas, mas a família ele vem com mais força, porque ele sabe que desfigurando uma família, separando o casal, os filhos ficam sem norte, os filhos ficam... Então ele tem esse investimento, então não podemos deixar que essa cegueira espiritual nos atinja. Vamos sempre pedir ao Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê os olhos de Cristo. Então, como o César citou aqui na palavra, que quem é vencido se torna escravo Do vencedor. Então, glória a Deus que nós temos um Cristo que nunca foi vencido. E agora, irmãos, o caso aqui de Sansão foi a paixão por Dalila. Mas, irmãos, você pode ser vencido pelo desejo sexual, pela ambição, pela vaidade, certo? Pela vingança, pelo desejo do poder, pela ganância. Então, São N fatores que podem nos escravizar, irmãos. A gente achar que vai bem em uma área, que vai dominar determinada situação, mas a nossa natureza nos trai. E, como falei antes, né, a gente não pode dar brecha, a gente tem que correr dela. Porque a gente briga aqui até com o diabo, né, em oração aqui e tudo, mas com a nossa natureza não, irmãos. É maior que a gente, então está acima do nosso controle, né? Então a gente tem que ser capaz aí de perceber isso e fugir logo dessa situação que pode nos enrascar. Nós, enquanto cristãos, nós nunca podemos nos encontrar numa situação confortável. Nós sempre temos que estar alertas. É por isso que o Senhor, nosso general, nós somos seus soldados fiéis. Porque o soldado fica como? Alerta. Então nós sempre temos que estar alertas a qualquer investida, a qualquer coisa diferente. Não vamos tentar com as nossas próprias forças resistir. Vamos logo entregar ao Senhor, vamos logo conversar com o Senhor, porque Ele sabe a maneira. Dependência, né? Dependência toda hora. Dependência total. Então, irmãos, para finalizar, eu trouxe um último versículo que fica lá em Romanos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: devemos, pois, considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus abandonou, deixou Sansão, mas Sansão o abandonou primeiro. Ele vinha transgredindo todo o seu pacto lá, todos os seus as ordenanças lá por Nazireu, né? Ele vinha transgredindo e por último foi o fim, né? Ele entregou o segredo dele lá, da força dele, para Dalila. Aconteceu tudo isso, ele, né? Então ele ficou Ele de fato, ele sofreu as consequências de seus atos. Agora, eu queria falar assim, um exemplo de um amigo nosso, né? Vou falar o nome dele aqui, né? Nessa questão, irmãos, aí de fragilidade, né? Quando ele conta no testemunho dele que quando ele era do mundo, ele era um pé de valsa, irmão. Ele não podia escutar uma música que ele queria dançar, irmão. O cara, ele é dançarino. Ele até competia. Então, irmão, aí passou-se o tempo, ele aceitou Jesus e tudo. E ele começou a entender que aquilo ali já não era mais pra ele, já não fazia mais sentido, né? E hoje ele vive uma vida... Hoje né? Evangelista e tudo mais. Mas, irmão, ele conta a história, irmão, que um dia ele foi convidado na casa de um parente da mulher dele. E eles foram lá e chegou lá, tinha um sonzão, tocando aquelas músicas lá e tudo mais. Irmão, e ele começou a sentir, irmão, o pé dele começou a desviar. Começou a bater, já acompanhar a batida. Daqui a pouco ele já começou a bater aqui a mão aqui na perna. Daqui a pouco começou a dar uma mexida. Sabe, irmão? Essa é a fragilidade dele. O que ele fez? Pegou a mulher dele e saiu de lá no mesmo instante, irmão. Senão, né, é a brecha na armadura dele. Né? Um outro caso aí de um amigo nosso que ele bebia antes de aceitar Jesus, né, de se converter e tudo. E quando ele aceitou Jesus, ele parou. Ele fez um voto, tipo, não vou mais beber. Né? Não vou mais beber. Mas o que levava ele a beber era quando ele via um grupo dos colegas dele bebendo,
Aí queria beber, o que ele fez? Saiu dessa roda. E saiu do que deixava ele fraco. Né? Não, aquela rodada ali ia enfraquecer ele. Ia perturbar as convicções dele, né? Uma vez que ele já tinha achado a verdade, né? Que ele já não queria mais beber. Ele tinha chegado a essa conclusão que beber não era bom. E aí, mas só que essa rodada aí enfraqueceu as convicções, né? Então, se afasta. E é assim que a gente tem que ser, irmãos. Ainda mais que nós cristãos temos que fugir da aparência do mal, né? É mais isso. Fugir da aparência do mal também. Ele, por mais que ele hoje ele já está bem consolidado na presença do Senhor, esses dois que nós damos como exemplo aqui, eles já podem hoje frequentar ambientes onde tem a música, ele não vai dançar, ambiente que tem bebida, ele não vai beber, mas é importante brincar, a gente não fugir da aparência do mal. Tem isso também. Da aparência do mal. Então, é sempre viver. Existem situações que até nos tornam assim, pensativos, né? Às vezes, se for um parente que tem o hábito de fazer festa em sua casa e muita bebida e som alto e nos convida e às vezes a gente fala que não vai, às vezes se torna até chato, doloroso, mas é melhor você evitar, né? Evitar aquele seu parente, o seu amigo ficar triste com você, mas você não perder a sua salvação e todo o amor e cuidado que o Senhor tem conosco. Acho que só para dar um ponto final aqui na história de Sansão. Irmãos, no final, eu acho que você já sabe a história, né? Mas no final virou palhaço dos filisteus, né? Motivo de chacota entre os filisteus, já cego. E aí ele pede a última força para Deus. E Deus dá para ele. Ele se agarra com as colunas e derruba. Fiel, né? Ele matou mais gente naquela condição ali de escravo, né, dos filisteus, do que o tempo que ele guerreava antes, né? A presença do Senhor. Então é isso, irmãos. E eu queria pedir mais uma coisa, que é não deixe de deixar o seu like. Verdade. Se inscreva no canal, tá? Compartilhe aí. Mandem aí o que vocês acharam, tá ok? Uma bênção para vocês aí. Que a paz seja com todos. Então é isso, irmãos. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que o Senhor abençoe cada família representada. Que o Senhor tenha o cuidado especial com cada um de vocês. Um grande beijo em todos. Que Deus abençoe. Amém.